Professor Furrella, de qualquer forma, só os próximos dias vão dizer o que é possível que tenhamos, se uma escalada já nesse fim de semana, porque amanhã também é um dia sagrado naquela região, isso é bom lembrar. E eu também, além de perguntar sobre isso, sobre essa possível escalada nos próximos dias, se eu quiser fazer considerações sobre esse posicionamento, não só dos Estados Unidos, mas também do governo brasileiro. Professor. Bom, acho que tem algumas questões importantes. Bom, primeiro aí, tirando um aspecto importante, extraindo aí da tua fala, Thiago, imagine só como fica a população civil, tanto de um país quanto do outro, né? São as grandes vítimas destes conflitos. Você tem uma série de disputas políticas, inclusive internas, nos dois países. Você tem um regime no Iraque que tenta se perpetuar, sendo impopular como ele é, não sendo democrático, como a gente também sabe que não é, porque existem várias questões autocráticas, mesmo tendo eleição para presidente da República. Então, você tem um Ayatollah, que é a figura máxima, então democrático não é. E no caso de Israel, o governo de Netanyahu também não está no seu melhor momento, né? Há 2 dias atrás ele teve uma crise muito grande, quase que por ali se perdeu, quase por ali foi desconstituído. Então você tem questões de política interna dos dois lados também. Agora, o resultado final desse não diálogo, desse não acerto, é uma população civil que tem que ter bunkers dentro de casa, porque não pode viver em sossego no caso de Israel e no caso, né, iraniano, fugindo aí dos bombardeios, aliás, muito mais ostensivos pelo poderio muito maior, né, que Israel tem, e também por conta do escudo iraniano, que já não era dos mais sofisticados, ter sido desconstituído num dos combates anteriores. Então, imagina essa situação, esse cenário para a população civil. Agora, pegando um outro aspecto que eu também acho que é importante, é que o Brasil, ele tem sim muito a contribuir no cenário internacional, mas ele tem que encontrar o seu caminho. Um dos caminhos próprios, no meu modo de entender, isso não nos diminui, ao contrário do que acreditam, é a gente ter a conclusão de que nós somos uma potência regional na América Latina. Isso não nos diminui. Se a gente se colocasse dessa forma, a gente poderia ter uma interlocução muito importante em problemas aqui na região, por exemplo, em relação à Venezuela, que a gente sabe que é uma questão que não se resolveu, uma eleição que não foi legítima e por aí vai. Então, acho que seria importante a gente se colocar desta forma. A partir desse cenário, em outras questões, em outras regiões do mundo, a gente podia ser um dos que apoiaria levar qualquer tipo de discussão para uma organização internacional como é a ONU. Então, acho que a gente tem um papel. Agora, a gente busca pular etapas e tentar ser interlocutor principal para chamar as partes em conflito para a gente mediar. Nesse caso de Irã e Israel, por exemplo, a gente não tem como ter esse papel. Novamente, isso não nos diminui. Eu acho que a gente tem que construir a nossa política externa de uma forma tal que a gente mostre sim o protagonismo. O Brasil é um país importante, sim, mas eu acho que tem que construir nas devidas esferas. Até porque em certos cenários internacionais, você tem outros estados que têm um protagonismo principal, e isso também não nos diminui. No caso, não dá para a gente tirar a importância dos Estados Unidos desse em específico, e talvez da Rússia e da China, se elas quiserem ter um envolvimento maior. Esse é o cenário. Então, acho que o Brasil tem que refletir um pouco melhor sobre o seu papel internacional, é muito relevante e dá para construir de uma forma bem pragmática e traria resultados ainda melhores para a gente. E, professor Furrella, não quer demais explicar para a nossa audiência, né? Pegando carona no primeiro ponto que o senhor tocou nessa resposta, o senhor é um dos grandes especialistas no tema em relação aos refugiados, né? O senhor, inclusive, na OAB já comandou essa comissão de refugiados. E qual é o potencial desse conflito para que nós tenhamos mais ainda um cenário como esse de pessoas deixando os países? É claro que são duas nações mais constituídas, se é que a gente pode dizer assim, não é uma situação talvez tão dramática como a Síria, por exemplo, que há muitos refugiados, e a própria Ucrânia recentemente, que nós tivemos muita gente deixando o país. De que forma esse conflito, se for realmente essa escala que pode acontecer, como é que fica para a questão do refugiado? Ótimo ponto. Eu presidi, né, durante 3 mandatos a comissão da OAB aqui no estado de São Paulo, né, que tratava, fundei inclusive a comissão, não existia, mas é uma questão importante. No caso israelense, dificilmente você teria refugiados, poderia ter algum fluxo de imigração
a população, grande parte da população israelense é de judeus estrangeiros, né? Então, às vezes um retorno, vários deles brasileiros, inclusive, até por isso que vocês identificaram vários brasileiros, algum tipo de retorno aos países para buscar ficarem mais seguros. Eu não acredito muito nesse movimento por enquanto. Agora, do lado iraniano, se você tiver um colapso do governo lá constituído, e isso realmente pode acontecer, em ataques maciços vindos de Israel, que é um cenário que a gente não sabe se vai chegar, mas há um potencial de chegar nesse momento, grande parte da população iraniana pode sim ser obrigada a buscar refúgio em países vizinhos e até mesmo em outros, como é o caso do Brasil. Então, no caso iraniano, há um potencial claro de que isso pode chegar se a gente tiver uma guerra direta entre os dois países que nós estamos ou sobre os quais estamos falando aqui. Professor Lucena, quero ouvir o senhor também sobre a questão do Brasil, né, a participação brasileira, o Itamaraty, de uma certa maneira, e também acrescentando isso que o professor Furriela fala, se o senhor acredita nessa escalada realmente, se isso pode, para o Irã especificamente, acabar provocando danos irreparáveis ao país. Perfeito, Tiago. Começando pela questão do Irã, nós temos uma diferença com relação aos ataques anteriores, né, porque ficava na retaliação, e havia, por exemplo, uma tentativa, né, de moderação, né, dos impactos. O que a gente está vendo agora, né, nesse momento atual, é realmente uma ação bem mais incisiva por parte de Israel, de atingir realmente as centrais nucleares, outros pontos, inclusive, de lançamento de mísseis balísticos, né? Israel também realizou movimentos de decapitação das principais lideranças que já estão sendo substituídas, e outros processos que estão em curso. E aí agora a gente tem também uma reação iraniana muito forte de lançamento desses mísseis balísticos, né, atingindo, né, parte da população civil, que isso provavelmente deve ser utilizado politicamente para reforçar ainda mais novos ataques, né, ao país persa. Então, essa é uma situação muito difícil, delicada, que a gente precisa acompanhar como se vai colocar. O conflito ele pode, inclusive, se tornar regionalizado, né, se houver, por exemplo, a participação dos Estados Unidos. Se o Irã, por exemplo, em algum erro de cálculo atingir algum alvo americano, isso pode realmente trazer bastante prejuízos a Teherã. E com relação ao governo brasileiro, eu gostaria de destacar mais alguns pontos, Tiago, que eu venho acompanhado nesse processo, né? Tanto o professor Niemeyer como o professor Furriela trouxeram muito bem as limitações da política externa brasileira, e eu gostaria de destacar também problemas de cunho de política interna que pioram um pouco mais essa situação da relação Brasil-Israel e também com o caso da Palestina. O que é que acontece? Há uma preferência do Partido dos Trabalhadores, no passado, inclusive, para que houvesse um rompimento, né, das relações diplomáticas do Brasil com Israel. Já do outro lado, você tem o Itamaraty, que não tinha interesse nesse movimento, né, de rompimento, até porque é algo considerado importante, né, a manutenção da relação entre os dois países. E a gente tem um terceiro ator, que, apesar de não aparecer com frequência, mas que também é bastante relevante, que são as Forças Armadas brasileiras. Mas por que elas entram nessa esfera? Porque o Brasil não tem acesso a muitos produtos de tecnologia internacional avançada. E qual é o país que justamente supre essas necessidades, tanto do Exército como também da Força Aérea? É Israel, fornecendo drones, que inclusive foram utilizados na enchente, né, recentemente lá no caso do Rio Grande do Sul, para identificação, materiais de vigilância, de radar, né? Os israelenses estão presentes no nosso caça Gripen, né, com aviônica. Recentemente o Exército ele teve interesse em adquirir artilharia de Israel, mas essa artilharia ela foi vetada, né? As minhas fontes do Exército, né, já que eu sou colaborador emérito aqui do Comando Militar do Nordeste, me informaram, né, que havia esse interesse, né, realmente do Brasil adquirir principalmente essa arma, adquirir esse tipo de artilharia, porque ela faz fotografia de um ambiente, né, e consegue manter o padrão de ataque naquele local específico, ou seja, diminuindo a quantidade de salvas e economizando munição, que era de alta precisão, né, enfim, mas terminou não se concretizando, que gerou um certo mal-estar, e até mesmo o ministro da Defesa, o José Múcio, ele mencionou isso, inclusive, em uma participação que foi até noticiada aqui na Jovem Pan. Então, a gente tem todos esses atores, né, que terminam envolvendo isso, e aí você também tem uma fala do presidente Lula, né, que termina sendo muito mais pró
países árabes, pró-Irã de um lado, né, deixando também Israel do outro, que também gera um certo grau de irritabilidade, né, perante a comunidade israelense, né, e também de outros judeus aqui no Brasil com relação a esses aspectos. Né? E para finalizar com a questão dos refugiados, infelizmente, né, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Né? Então, a população civil que exatamente termina vivenciando, né, e a gente consegue também perceber toda essa agonia. Apenas um único comentário, né? Agora, no mês de junho, está completando um ano da minha visita de uma semana a Israel, que eu tive a possibilidade de visitar alguns locais, tanto em Israel como também lá na Cisjordânia. Não tive acesso à faixa de Gaza. Mas o que percebi já no ano passado foi uma população com certo receio, que estava sofrendo bastante com a redução do turismo. A cidade de Belém, né, que é muito conhecida pela Igreja da Natividade, estava praticamente sem turistas, muitas pessoas muito preocupadas com essa situação, e com esse agravamento dessa crise, a tendência é que a coisa pode piorar. Né? Então, a gente precisa observar, né? A gente que está de fora, né, tem uma visão, mas quem está ali de dentro, né, envolvido, né, com tudo isso, termina sofrendo também todas essas consequências desse movimento.